Livro do Êxodo, capítulo 32. O bezerro de ouro. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque, quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vós mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa tem se desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado, ou de duro de servir. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que acende o teu furor contra o teu povo, que tu tirastes da terra do Egito com grande força e com mão forte? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, seus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que possuam por herança. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer no seu povo, e voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas. De uma e de outra banda escritas estavam, e aquelas tábuas eram obras de Deus também. A escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés:
alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alaridos dos vencidos, mas alaridos dos que cantam eu ouço. Moisés quebra as tábuas do testemunho. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro de ouro que tinha feito e queimou-o no fogo, e moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Moisés manda matar os idólatras. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta a porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porque Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado? Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde eu tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Capítulo 33. Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o
povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado ou de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se lamentava e inclinavam-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes: faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome.
Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Porém, ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha ou rocha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Capítulo 34. As novas tábuas dos 10 mandamentos. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele levou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã, de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. E tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar, grande em beneficência e em verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou-se a cabeça à terra e encurvou-se, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Deus faz um pacto. Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo.
Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jabuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra aonde has de entrar, para que não seja laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituem após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses. E tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das tuas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam com que também teus filhos se prostituem após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saístes do Egito. Tudo o que abre a madre meu é, até todo o gado que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro ou cabrito, mas se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na sega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da sega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve todas estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve ali Moisés com o Senhor 40 dias e 40 noites, e não comeu nem bebeu água. E escreveu
nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos, que em hebreu as 10 palavras. O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía. E, saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Capítulo 35. O sábado e as ofertas para o tabernáculo. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será santo, o sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acenderás fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também pano azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e peles de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugo, e de madeira de cetim ou acácia, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, e a sua tenda, e a sua coberta, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, a arca e os seus varais, e o
propiciatório e o véu da coberta, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da propiciação, e o castiçais da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, a prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis, e braceletes, e todo o vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. E todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos, e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. Todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aholiabe,
Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre e em artifício de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre e as mais engenhosa, e do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Capítulo 36. Assim trabalhavam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, diante de Moisés toda oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. Ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra do Senhor. Ordenou e fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma
com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro e com estes colchetes uniu as cortinas uma com as outras, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de peles de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida, e ele uniu 5 cortinas à parte, e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar à tenda, para que fosse uma. A coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez as tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas do tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos, assim como 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente, e fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra, e cobriu
as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras, fez de ouro, as barras também cobriu de ouro, os véus e as colunas. Depois fez o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada o fez, com querubins, e fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas, e os seus colchetes, e as suas cabeças, e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Capítulo 37. A arca. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim, ou acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2, do outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. O propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório, um querubim de uma extremidade desta banda, e outro querubim à outra extremidade de outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim, ou acácia. O seu comprimento era 2 côvados, e a largura de 1 côvado, e a altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas ou tigelas com que se haviam de derramar, com que se haviam de cobrir.
o castiçal. Fez também o castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro. De obra batida fez este castiçal, o seu pé e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores, da mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim, para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra cana debaixo de outras 2 canas, mais uma cana e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-se 7 lâmpadas, os seus espevitadores, que significam em hebreu tenazes, e os seus apagadores, que em hebreu significa espevitadores, eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado era o seu comprimento, de 1 côvado a sua largura, quadrado de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e seus 2 cantos de ambos os seus lados para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Capítulo 38. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, ou de acácia, e 5 côvados era o seu comprimento, de 5 côvados a sua largura, quadrado, de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura, debaixo até ao meio dele.
e fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais, e fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles, e fê-lo oco de 2 tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as molduras eram de prata, e da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10, e as colheres das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a cobertura das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidos de prata, e a cobertura da porta do pátio era obra de bordador, de pano azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Alsamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador de pano azul,
e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 siclos, conforme o ciclo do santuário, e a prata dos arroladores da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário, uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arroladores da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550, e houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base, mas 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos, e dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Capítulo 39. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios para entremecer entre o azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem às suas duas pontas, e ajuntavam, e o cinto de artifício do éfode, ou de obra de artífice, que estava sobre ele, era conforme a sua obra da mesma peça, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e os pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de artífice, como a obra do éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, quadrado era, dobrado, fizeram o peitoral, e o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de 1 sárdio, 1 topázio e 1 carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem
de esmeralda, de safira e um diamante. E a terceira ordem, de jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem, de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todos eram engastadas nos seus engastes de ouro. As pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas suas extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto do éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas suas ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul, e o colar do manto, ou a abertura, estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que não rompesse, e nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra torcida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os colchões de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, de púrpura e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, ou coroa santa, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor, ou santo ao Senhor, e ataram-na como um cordão de azul para a atar à mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis,
e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, as suas colunas, as suas bases, a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texuco, e o véu da cobertura, a arca do testemunho, os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da propiação, o castiçal puro, com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cobertura da porta da tenda, o altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia, e a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a cobertura da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar o santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Capítulo 40. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coluna da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação, e porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, nela porás a água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cobertura à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos e à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, e vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungistes a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe serás por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo é levantado. E aconteceu que no primeiro mês, no segundo ano, no primeiro do mês, que
que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca do tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, do lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, e pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e os seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo, quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo. Então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Glória a Deus, amados. Vemos nestes 9 capítulos que o Senhor Deus levou Moisés de volta ao monte Sinai, para que fosse feita novamente a gravura das tábuas dos 10 mandamentos, e logo após o pecado do povo com a confecção dos bezerros de ouro, e tendo logo em seguida Deus dado as ordenanças a Moisés para se confeccionar o tabernáculo, ou para a construção do tabernáculo. Portanto, tudo foi feito e consumado conforme a determinação do Senhor. Vemos no capítulo 32 que Moisés intercedeu pelo povo, embora aquele povo fosse um povo de dura cerviz, chegando Moisés a dizer para Deus riscar o seu nome do livro da vida, se Deus não perdoasse aquele povo. Contudo, Deus, sendo misericordioso, perdoou aquele povo e deu-lhe nova chance. No verso 11 do capítulo 33, vemos que Deus falava com Moisés face a face, como
qualquer um de nós fala com seu amigo. Como da primeira vez, Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites, não comeu e não bebeu, orando, jejuando e intercedendo pelo povo. No capítulo 35, Deus faz novamente observações acerca do sábado e das ofertas para o tabernáculo. Vemos no capítulo 36, verso 5, que os dois artífices hábeis para a construção do tabernáculo diz para Moisés, para o povo, parar de levar oferta, porque o povo levava além do que necessitava. Portanto, como o coração do povo era também de espírito voluntário para ofertar ao Senhor, as ofertas sobejavam ou sobravam, a ponto de pedir para o povo não ofertar mais. Deus é um Deus fiel e justo, e Ele opera maravilha no meio do povo que teme a Ele. E como já sabemos que Deus é um Deus detalhista e de medida, pois é o arquiteto universal, quando o tabernáculo é levantado, vemos no versículo 24 do capítulo 40 a posição em que foi colocada o castiçal dentro do tabernáculo, pois denota-se que ele foi colocado defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul. Portanto, como Deus é um Deus de detalhe, também aqui uma observação para este posicionamento que, creio eu, apontando para a nona aliança, tendo a eleição deste deserto Brasil para esconder a noiva do Senhor por 42 meses para fechar o plano de salvação até o arrebatamento secreto da igreja, que é a nona aliança entre Deus e a humanidade. Pois enquanto os infiéis ficarão 42 meses sofrendo com o inquiridor deste século, a sua noiva estará participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Observe, amados, que Deus coloca o castiçal ao lado do tabernáculo, mas não detalhou-se para o Ocidente, que é para o nosso lado, ou para o Oriente, que é da banda de Israel para a Ásia. Resta-nos questionar por que este Deus detalhista fez questão de colocar o castiçal para a banda do sul, sabendo que foi por trás do castiçal que apareceram uns dedos como dedo da mão de homem e que escreveu aquela frase no banquete do filho de Nabucodonosor, quando este usava os objetos consagrados ao templo do Senhor no tempo de Daniel, que foi escrito Mene, Mene, Tekel, Persim. Sabemos que pesado foi na balança o reinado daquele reino. Shalom, Adonai, e até breve.